Jeremias 29, a partir do 11. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor, nessa noite, Deus. Aquieta, Senhor. Aquieta o nosso sentimentalismo. Aquieta nossas opiniões, nossas afeições pessoais. E manifesta em nós a tua viva e fiel palavra. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de... para vos dar o fim que desejais. Então invocareis a mim, passareis a orar e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Obrigada. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. No 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Agora repita comigo: eu vou deixar vocês me acharem. Repita: eu vou deixar vocês me acharem. É isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel, usando o profeta Jeremias. Ele estava dizendo: se vocês me buscarem, se vocês me atraírem, eu vou deixar vocês me acharem. E o desejo de Deus, queridas, sempre foi que nós buscássemos a Ele. O desejo central e talvez o tema central da Bíblia é sempre trazendo o homem de volta para o propósito, tentando trazer de volta o homem para a origem. E às vezes a gente conversa com alguém ou ouve alguém dizer e essa pessoa fala assim: eu tenho um chamado. Quem tem um chamado aqui? Levanta a mão. E aí tem pessoas que falam assim: eu ainda não sei qual é o meu chamado. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor te chama. E o seu chamado é para que você corra para os braços dele. Quando eu chamo alguém, Pastor Tadeu está ali, baterista da casa do Senhor. 1001 utilidades, irmão. Se eu chamo Tadeu, Pastor Tadeu, eu chamo não para ele ir. Qual seria a lógica? Eu estou chamando ele, ele vai dar uns passos para frente, ele vai caminhar até mim, ele vai vir na minha direção. E a gente recebe o chamado de Deus e a gente fica ansioso porque a gente quer ir, mas Ele está nos chamando para vir. O chamado de Deus tem a ver com vir para Ele. E quando eu venho para Ele, mergulho no interior dEle, aí sim Ele me vocaciona, aí sim Ele me envia, aí sim Ele me dá um destino. E é uma geração de pessoas que querem ir, mas querem ir sem vir. E deixa eu te dizer uma coisa: você não vai chegar a lugar nenhum se você deseja ir sem primeiro vir. Porque Jesus vai dizer: vinde a mim. E só depois ele vai dizer: ide. O vinde vem depois do ide. Ei, eu vou falar porque eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir. O vinde vem depois do ide. Vem antes do ide. O ide vem depois do vinde. Então Ele está te chamando para vir para Ele. Intimidade. Essa é a noite onde Ele está nos convidando à intimidade. Marcos 3,13, Ele vai dizer que Ele chamou os 12, Ele constituiu os 12 discípulos. E esse texto é maravilhoso. Porque talvez você fale assim: Ele escolheu 12 discípulos para ir realizar milagre. Ele escolheu 12 discípulos para irem pregar a palavra. Ele escolheu 12 discípulos para serem miniaturas dele. E não apenas isso, mas o texto de Marcos 3,13 vai dizer: Ele escolheu e nomeou os 12 para que eles estivessem com Ele. Ele escolheu 12 homens para que estivessem com Ele. E então depois Ele os mandou pregar. Tem muita gente falando daquilo que não conhece. Tem muita gente passando uma mensagem daquilo que não vive. Ei, Ele está te convidando para vir
estar com Ele. Aleluia. Jeremias capítulo 1, verso 5. Nós conhecemos a história do profeta Jeremias. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Se tivesse mais um nome que eu poderia me chamar, além de Ellen, talvez seria Jeremias. Porque todo dia antes de sair da minha casa eu falo: ah, Senhor Jeová, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Aí ele diz: não digas que você é uma criança, porque aonde eu te enviar você irá. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. Jeremias, eu coloco as minhas palavras na sua boca. E no verso 5 ele vai dizer: eu te conheci. Repita: eu te conheci. Eu te santifiquei e eu te dei por profeta. A palavra do Senhor é feita por princípios. Existem princípios que não podem ser quebrados. Então, primeiro, o que ele está dizendo para Jeremias? Eu te conheci, Jeremias. Intimidade, eu te conheço. Intimidade é o primeiro pilar. Eu te consagrei, eu te constituí, é a unção. E o envio só vem depois, querida. É intimidade, unção e envio. Não tem como burlar essa ordem. Não tem como ir sem ter recebido a unção, sem ter sido constituído por Ele. E não tem como ser constituído por Ele se Ele não te conheceu e se você não conheceu Ele. Diversas vezes na Bíblia, quando usa-se a colocação conhecer, significa relacionamento íntimo. Um exemplo: e Caim conheceu a sua mulher, e essa engravidou, gerou, concebeu. É por isso que o texto vai dizer lá nos evangelhos: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O que a palavra está dizendo? Você fazia tudo isso no meu nome, mas você não tinha relacionamento íntimo comigo. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor matou os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Por quê? Porque não conheciam o Senhor. Ou seja, não tinham relacionamento íntimo com Ele. E Ele está dizendo para Jeremias: eu te conheci, Jeremias. Antes da unção ser derramada sobre a sua cabeça como profeta, eu já tinha um relacionamento íntimo contigo. Eu já tinha um relacionamento íntimo contigo. Existe uma urgência nos últimos dias. E essa urgência dos últimos dias é buscá-lo desesperadamente. Quando o texto fala sobre isso, o texto que nós lemos: buscar ao Senhor. Buscar é desejar. Buscar é procurar desesperadamente. Existe um anseio no coração do homem, queridas. E só o que pode saciar esse anseio é a glória. É aquela vontade que você acorda e você fala: deve ser uma vontade de comer chocolate. Não, deve ser churrasco. Não, deve ser uma bolsa nova, que se eu comprar, esse desejo vai ser satisfeito. Deve ser um sapato novo. E depois de fazer tudo isso, você continua com aquele rombo no seu interior. Existe uma falha, existe uma cratera no coração da humanidade. E só quem pode preencher é a glória. Só a glória nos satisfaz. Nós nascemos com um defeito de fabricação. Qual é esse defeito? Insatisfação. Só o que pode nos saciar é a glória. Então não tente preencher esse vazio com outra coisa, queridas. Porque só o que vai preencher o vazio que existe dentro do seu interior é a glória de Deus. É um encontro profundo e real com a personalidade de Deus. O texto que as meninas mencionaram muito aqui, tanto nas ministrações quanto nos louvores, foi o texto de Ezequiel 47. E é um texto muito profundo, onde o Senhor nos convida a ir mais fundo nele. Quando Ezequiel ele tem essa visão, e quando ele recebe, o que eu acho muito interessante nesse texto é que ele fala assim: e o Senhor me
e ele me fazia passar. Em algumas traduções vai dizer que era o homem, em outras vai dizer que era o guia, e ele me fazia passar. Isso me faz entender que a gente tem avançado na nossa caminhada. Isso não é mérito nosso. Se temos passado, é porque ele tem nos feito passar. Se temos avançado, é porque ele tem nos feito avançar. Se temos caminhado, é porque ele tem nos feito caminhar. Queridos, não se distraia com a superfície. Não se distraia com a superficialidade desse tempo. E eu estava estudando um pouco um tempo atrás sobre a questão do mergulho. E eu vi que quanto maior a profundidade do mergulhador, maior será a pressão sobre o seu corpo. Você vê que essas pessoas que mergulham, elas colocam aquela roupa especial, elas colocam ali toda uma aparelhagem especial. E quanto maior a profundidade do mergulhador, maior será a pressão sobre o seu corpo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se prepare para a pressão da profundidade. Nós cantamos diariamente: Senhor, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero ir mais fundo. Mas deixa eu te dar uma notícia: no fundo tem mais pressão. Quanto mais fundo, mais pressão. A pressão é o preço da profundidade. E quando você entender isso, você não vai mais para o Instagram, para o Facebook, reclamar que tem alguém se levantando contra a sua vida. Porque você vai entender que a pressão é o preço da profundidade. Quando você entender isso, você não vai mais ficar ofendido, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer. Porque você vai entender que a profundidade é solitária. E a pressão é o preço da profundidade. Ele vai te levar mais fundo. Ele está pegando pela mão de mulheres aqui. Ele está levando mais fundo. Sim, Ele está levando mais fundo. Se prepare para níveis maiores de decepção. Eu queria vir aqui te entregar a chave da vitória, irmã, mas o meu ministério não é esse. O meu chamado não é esse. Existem níveis maiores de luta. Existem níveis maiores de aperto, de prensa. Ei, mas também existem níveis maiores de unção. Porque quanto mais profundo Ele te leva nele, mais unção Ele deposita dentro de você. Sim. Escute. No ano de 2014, o mundo assistiu a uma das maiores catástrofes da história. Uma sequência de ondas gigantes arrastou a costa da Ásia, matando mais de 300 mil pessoas. Enquanto os tsunamis varriam as cidades, um casal de brasileiros mergulhava a 2 horas da costa. Eles foram salvos por estarem no lugar mais improvável. Eles estavam debaixo d'água. Quando o estrago aconteceu, os tsunamis varreram as costas da Ásia. Eles estavam a 23 metros de profundidade. E eles sobreviveram. Depois você procura no Google, tá lá. Eles deram a reportagem, saiu no jornal. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? E Ele tem ministrado ao longo dos anos. Só vai sobreviver a tudo isso quem estiver mergulhado em Deus. Ellen, a igreja está passando um momento mais difícil. Não, ainda não. As coisas ainda vão se apertar mais. A perseguição ainda vai chegar. Ei, a igreja perseguida que a gente só admira de longe e fala: ai, eu vou orar para cessar a perseguição da igreja perseguida. E eles estão lá dizendo: não ore para que a perseguição pare aqui, porque nós temos o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Essa perseguição que a gente admira e a gente fala: ela vai chegar aqui.
E só vai sobreviver a tudo isso quem estiver mergulhado em Deus. Quem estiver com as suas raízes firmadas em Deus. Existe um clamor desesperado nessa noite. E o meu espírito está saltitando dentro de mim. Que clamor é esse? Pelo amor de Deus, se encontre com o amado da sua alma. Tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Que Ele quebre os ídolos do nosso meio. Que Ele desfaça os altares que não são dEle. E que Ele reine dentro de nós. Quantos anos a gente bateu na igreja católica porque a gente dizia, eles são idólatras. Porque lá tem um monte de imagem pendurada. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, quantas imagens penduradas dentro do nosso interior. Não nos dobramos diante de imagens mais de escultura, mas temos colocado homens assentados no trono que é de Deus. E temos levantado para nós ídolos, segundo as nossas paixões. Ministros, pregadores. O Senhor está dizendo, quem reina dentro de você? Quem é o dono do seu altar? Quem é o alvo da sua adoração? Há 4 anos atrás, ministrando para muitas mulheres, indo em vários lugares, contando testemunho do que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu ministrei muito sobre cura e restauração sobre a vida das mulheres. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu sofri um abuso sexual que durou 21 dias consecutivos. E ali eu era amordaçada por aquele homem, e ali ele fazia o que ele quisesse. Então, quando o Senhor me levantou, eu fui muito para essa vertente, eu fui muito ministrando sobre cura, sobre restauração, e verdadeiramente o Senhor agiu e fez muitas coisas. Mas depois de 4 anos, eu chego no ano de 2023, um pouco cansada, porque eu ministrei muito sobre cura, eu trabalhei em muitos lugares com mulheres, e algumas mulheres recebiam aquela palavra de cura, e no culto elas choravam, caíam, se derramavam. Mas no restante da semana, aquelas mulheres, elas tinham uma vida infrutífera. Uma vida que não tinha transformação. Elas se tornaram mulheres amargas. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, Ellen, chega de falar de cura. Dê palavra a elas. Apresente a elas o mesmo Jesus que se apresentou a você e te curou. E nós começamos um trabalho incessante de palavra verdadeira, palavra, alimento sólido. Porque o Espírito Santo falou no meu coração, mulheres que não amam a palavra serão mulheres enfermas para a vida toda. Mulheres que não têm contato com a minha palavra. Não tem cura para essas mulheres. Só tem maquiagem. Você já viu aquela mulher dos filmes ou das novelas antigas? Elas apanhavam em casa e elas passavam uma maquiagem para disfarçar. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, Ellen, para de maquiar a dor dessas mulheres e ofereça a elas cura. Chega de um remédio paliativo que só tira a dor, analgésico instantâneo. Apresente um alimento, um remédio eficaz de transformação. Então hoje eu anuncio sim um Jeová Rafá, um Deus que cura. Mas eu também apresento o Senhor dos Senhores, aquele que deseja se revelar para você como o único e exclusivo Deus. Porque às vezes a gente está levantando altar para a nossa dor. E a gente está levantando a nossa dor. Ei, eu não levanto a minha dor, mas eu tenho feito com que a minha dor me levante.
Aquilo que veio para me ferir, aquilo que veio para acabar com a minha vida, é a mesma coisa que Deus usou para levantar a minha vida, e levantar o meu chamado, e levantar o meu ministério. E se porventura Satanás pensou no fundo do interior dele que não teria jeito para mim, ele se enganou. Aí eu vou falar como a assembleia: olha eu aqui. Aonde era para você estar, mulher? Para pensar aí um minutinho. Aonde você estaria se não fosse Deus? Aonde você estaria se não fosse a glória de Deus invadindo você por dentro e por fora? Aonde você estaria? Ei! Você já venceu. Então tira a murmuração da sua boca. Para de ser uma mulher rixosa e adore o nome do Senhor, porque Ele já fez na sua vida. E o Senhor tem me cobrado muito dessa forma, Ellen. Eu te dei uma mensagem. Vá e pregue. Mas dói, Senhor. Vá e pregue. Mas, Senhor, muitos não vão compreender. Vá e pregue a verdade. Senhor, mas a verdade não dá curtida, não dá ibope. Mas vá e pregue a verdade. A verdade não vai fazer você um colecionador de amigos, não, vai ser poucos. Mas defenda a verdade, abrace a verdade, viva pela verdade, até que você se torne essa verdade. A gente vai olhar para os profetas menores e maiores do Antigo Testamento. Jeremias, conhecido como profeta chorão, por quê? Porque sofria na pele a mensagem que carregava. A gente vai olhar para Oséias. Oséias teve que se casar com uma prostituta para mostrar para o povo que o povo estava sendo infiel ao Senhor. Ele teve que vivenciar situações para que ele se tornasse a própria mensagem. Isaías, a mesma coisa. Ezequiel, a mesma coisa. Que geração de profetas é essa de hoje, que tem uma mensagem, que sabe pregar, que sabe a teologia, que sabe a hermenêutica, a exegese, mas a vida não condiz com aquilo que se fala? Seja a mensagem, porque é essa geração profética que Deus está procurando. Seja a canção, seja a mensagem. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção. Diga isso. Jesus, Jesus, Jesus. Seja a canção, seja a mensagem. Que a sua vida grite o nome de Jesus mais alto do que as suas palavras. Que as suas atitudes gritem o nome de Cristo. O Senhor deseja construir em nós, queridas, um alinhamento de intenções. Aonde eu tenho passado, eu tenho falado sobre isso. O Senhor deseja alinhar as nossas intenções, as intenções do coração de Deus. Porque intenções mudam sentenças. Josué capítulo 6, a gente vai ver a história de Raabe. Raabe, ela está num ambiente de morte. E ela vai ter um encontro com a vida. E Josué capítulo 7, a gente vai ver a história de Acã.
que estava no ambiente de vida e vai ter um encontro com a morte. Intenções mudam sentenças. Intenções mudam sentenças. E o Senhor está nos falando: eu quero um alinhamento de intenções. Qual é a motivação da minha igreja na face da terra? Qual é a motivação do meu povo, as intenções do meu povo? Mateus 11:16 diz assim a palavra do Senhor: mas a quem hei de comparar essa geração? Mas a quem hei de comparar essa geração? Olha o que Cristo está dizendo. É semelhante a crianças que sentado nas praças gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. O que está acontecendo nesse texto? É um desalinhamento de propósito. É isso que Cristo estava dizendo, e ele fez a pergunta para os seus discípulos: a quem eu vou comparar essa geração? E ele mesmo responde: são como crianças. Cantamos cânticos, tocamos flauta, não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Esse texto fala de um desalinhamento de propósito. Existe um clique, existe um time, existe uma frequência, e o céu está dizendo: você está caminhando sob qual frequência, da terra ou do céu? Porque a frequência da terra não tem nada a ver com a frequência do céu. E a gente está caminhando, e a gente está indo, e às vezes a gente está acelerando, e o céu está dizendo: calma, você está correndo demais. E às vezes a gente está parado, e o céu está dizendo: vamos. Cadê a frequência? Existe uma frequência. Se mova de acordo com a frequência da eternidade. Se mova de acordo com a frequência do céu. Ele está nos chamando para Ele hoje. Eu sei que essa mensagem não é pop, não é popular, mas Ele está nos convidando. Não é difícil. Ele está nos chamando para Ele. Aonde foi que a gente se perdeu, queridas? Aonde foi que a gente parou de orar de verdade e começamos a rezar? Em nome de Jesus, amém. Começou meu pai, minha mãe, minha família, meu irmão, minha igreja, meu pastor. Toda noite a mesma reza. E o seu coração não se comunica mais com o coração dele. E dos seus olhos não saem mais lágrimas pela presença dele. E os seus joelhos não se rendem mais diante dele. Porque a gente cresceu. E como diz a canção do David Keelan, nós nos tornamos independentes e deixamos de simplesmente crer. Por que a gente, na hora da dor de cabeça, vai correndo ao dipirona e não coloca a mão antes? E fala: Senhor, eu vou tomar aquele remédio, mas em nome de Jesus, me cura. Deu a febre no menino, vamos pro UPA, vamos pro São Francisco, vamos para Semeru. Por que não bota a mão antes? Toda febre agora seja repreendida. Eu só vou levar ele lá, Senhor, só por precaução, mas eu creio no poder de Deus. Aonde foi que nós nos perdemos dele? Nesses meses aí passados, saiu um filme da Barbie. Nada contra quem assistiu. Não estou aqui falando nada disso. Não sou. Me ajuda, Jesus. E uma amiga minha foi no Facebook revoltada, porque ela foi toda de rosa, tirou foto lá no painel do filme, e revoltada, e botou assim: indignada. Aí eu, porque o filme da Barbie não tem padrões bíblicos. Eu disse: é sério isso? É sério que você está procurando padrões bíblicos no filme da Barbie? É sério mesmo isso?
Se você quer buscar padrões bíblicos, leia a Bíblia. Se você quer viver segundo os padrões bíblicos, leia a Bíblia, viva a Bíblia. Engula, coma, mastigue a Bíblia. E ela botou lá, se sentindo indignada. Eu falei, Senhor, muito obrigado pelo livramento, Pai. Você não vai encontrar padrões bíblicos. Um amigo meu, no começo do ano, falou, eu não vou matricular meu filho na escola pública, eu vou procurar um colégio cristão, porque eu tenho que preservar ele, eu vou botar ele dentro de uma caixinha. Aí, você não vai conseguir, 1 hora não vai dar. Não, porque a escola não está ensinando os padrões bíblicos. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não vai gostar de ouvir. Quem tem que ensinar padrões bíblicos para o seu filho é você, papai e mamãe. Não é a escola. Não espere de um governo falido. Não tenha esperanças. A nossa esperança não está no mito. A nossa esperança é Cristo. Oh! Aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que nós perdemos a intimidade? A gente recebe muita gente, a gente atende muita gente. Aí chega a mamãe e fala, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Tem quantos anos? 6 anos. Minha irmã, eu não sei o que eu faço com você. Quem está governando a sua casa, querida? Quem está governando a sua casa? Ele nos chamou como reis e sacerdotes. Esses dias eu falei isso na conferência. Ele nos chamou para ser os reis e sacerdotes. Quando a Bíblia vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, era rei de Salém e sacerdote. Então Cristo nos ensina, ele nos dá o direito também de sermos reis e sacerdotes. O que isso significa, Ellen? Significa que eu sou sacerdote e eu me movimento no céu, e eu dou ordem, eu profetizo, eu oro, eu estendo a minha mão, eu repreendo. Mas eu também sou rei. Eu também consigo ser uma boa professora, uma boa dona de casa, uma boa mãe. Eu assumo posições de governo na eternidade, nos lugares celestiais. Mas eu também assumo posições de governos na terra, na minha casa, na minha cozinha, na minha dieta. Reis e sacerdotes. Se a gente entendesse aquilo que a gente lê, queridos, ninguém segura a gente mais. Ele te chama como rei e sacerdote, assumindo posições de governo no céu e assumindo posições de governo na terra, principalmente sobre a sua própria vida. Quando se fala em posições de governo, a nossa cultura triunfalista pensa logo o quê? Governar sobre alguém. Coloca a mão assim sobre a cabeça, sua cabeça. Fala, sai em nome de Jesus. Coloca. Fica com a mão aí, irmão, porque tem muita coisa que tem que sair. Você que é mandona, aquela mulher mandona, sabe? Fala assim, não, faz isso, faz aquilo. Comece a dar ordens para você mesmo. Para você mesma, e diga assim, olha, a partir de hoje você vai orar mais, você vai ser mais crente, você vai ser mais fiel. Governe. O salmista vai nos ensinar isso. Ele vai dizer assim, nós cantamos aqui um pedaço. Por que está batido a minha alma? Oh, desperta, adore. Tem outros textos que ele vai dizer assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que isso significa? Que ele não estava afim, não. Ele não estava afim, hoje eu estou afim de... Não, esse dia ele estava ruim. Aí ele, bendize, ó minha alma, eu te ordeno, alma, que o adore. Eu dou uma ordem à minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aquele dia que dá vontade de murmurar, aquele dia que dá vontade de esfaquear o marido,
Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Governe, porque você foi chamada como rei e sacerdote. A igreja foi chamada para ser rei e sacerdote. Eu já caminho para o final. Efésios capítulo 10 diz que Cristo, Ele veio fazer convergir nele todas as coisas. E a gente vive tempos de muitas divergências, não é verdade? Divergências teológicas, divergências políticas, divergências econômicas, divergências de opinião. Se alguém chegar aqui e falar, vou pintar a igreja de amarelo, alguém vai dizer, por que não pintou de verde? Outro vai dizer, por que não pintou de roxo? Aí outro vai dizer, mas eu gosto de rosa. Porque existem divergências. É por isso que você vai ver a maioria das igrejas centradas, elas são pintadas de cor neutra. Em tempos de divergências que nós vivemos. Mas nesse tempo, são nesses dias de tantas divergências que o céu está clamando por uma convergência. Uma convergência de propósitos. Segundo o nosso dicionário, a convergência acontece quando duas pessoas, ainda que em direção diferentes, elas vão caminhando para o mesmo lugar e elas se encontram em um ponto em comum. E a gente entende isso, que quando duas pessoas ou mais, elas têm o mesmo propósito, elas estão vivendo em uma convergência. Isso no nosso dicionário diz. Mas a palavra convergência, ela vem do latim, que significa convergere. Então não significa apenas caminhar junto na mesma direção, ou caminhar e se encontrar em um ponto em comum. Mas segundo a origem da palavra, a convergência, convergere significa inclinar-se junto, ou dobrar-se junto. Isso é uma convergência. E se dobrar quem, Ellen? Se dobrar o quê? A qual ideologia? A qual pensamento? A qual tese? A palavra de Deus não é uma ideologia. A palavra de Deus não é uma tese. A Bíblia é a palavra de Deus. Então uma convergência é quando eu e você decide, por livre e espontânea pressão, livre e espontânea vontade, se dobrar a essa soberana vontade e dizer, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo para viver segundo os teus preceitos. Eu me rendo para viver segundo os teus padrões. Eu me rendo para viver segundo os teus princípios. E aí existe uma convergência. Pode pedir para ficar de pé, pastora? Pode ficar de pé então, com a permissão da pastora. O céu está esperando que nós nos dobramos a Ele. E Ele está nos convidando para uma vida de intimidade. Ele está nos convidando para ir mais fundo. Ele está nos convidando para mergulhar mais fundo nele. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que está insatisfeita, assim como nós pregamos, mas você está insatisfeita consigo mesmo, e diz, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso mais de Deus. Eu preciso ir além. Eu quero convidar você, venha que nós vamos estar aqui impondo as mãos sobre a sua cabeça, orando por você. Existe um derramar do céu aqui nessa noite. Quem crê? Aleluia! Existe um derramar do céu e nós vamos... Ele colocou na nossa mão essa chave. Nós vamos abrir o céu nessa noite sobre esse lugar, através da nossa adoração.